Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou operando de casa e hoje eu vou mostrar um pouco do meu setup. Vou tentar fazer operações aqui ao vivo. Meu setup basicamente tá ligado ao seguinte: eu observo muito o comportamento do SAP, que é esse código aqui, S, tá? E a correlação que ele tem com a Nasdaq. Se você ver, ó, olha a formação desses candles. Esse é o candle da Nasdaq, tá? E se eu colocar aqui, ó, ele tem uma aparência muito interessante. Então agora ó, ele está dando uma caída, muito provavelmente a Nasdaq também vai estar formando um candle de queda lá, tá vendo? Então assim, eu olho um pouco o comportamento do S&P, se o S&P começar a cair aqui, obviamente eu não vou vender aqui, porque o mercado está em alta, eu gosto de andar a favor da tendência, não contra, né? A tendência sempre é nossa amiga, né? The trend is our friend, já diz aqui o ditado americano. E o candle nem fechou ainda, né? Um candle de 5 minutos aqui. Então, aqui, ó, ele explodiu, saiu essa notícia aqui, ó. Saíram algumas notícias, na verdade, né? E a notícia que deu aquela explodida ali foi essa notícia aqui, né? Quando o Trump disse que teve uma reunião com o Japão muito boa e vai se encontrar com a China, né? Que a China quer se encontrar com os Estados Unidos, também com o México. Então essas coisas aqui acabam dando essas porradas para cima. Logo em seguida veio a reunião do Banco Central da Europa e eles estão falando assim que o crescimento tem se deteriorado, né? Basicamente pelas questões das guerras comerciais, tá? Então, o mercado saiu alguns dados aí, os dados que saíram agora às 8h30, aqui são construções de casas novas, ele veio um pouco abaixo, tá? Pedidos semanais de seguro-desemprego também veio baixo, então isso é bom, significa que o mercado não está crescendo o desemprego, né? Que é o pedido é como se fosse aí no Brasil, o cara está desempregado e vai lá pedir auxílio de desemprego, tá? Então, por outro lado, esse dado aqui é bem ruim, ó, dados eles chamam de o índice de negócios da Filadélfia, né? Que é até do estado que eu trabalho, que eu moro, né? Ele deu uma caída, né? Deu uma caída bem significativa. E agora o Fed aqui, o Fed tá falando, esse Williams, o integrante do Fed, e ele está falando que as tarifas definitivamente vão causar inflação esse ano, né? E não tá claro o quanto tempo isso vai persistir. Ele também acabou de falar que as tarifas elas direcionam para a inflação, né? Ele vai direcionar a inflação esse ano e vai diminuir o crescimento. Então, isso aqui são falas duras, tá? Isso aqui, o mercado deve estar batendo cabeça aí, porque o Fed continua sinalizando, o mercado tinha tudo para estar explodindo, tá? Com essas falas de acordo entre México, Japão, porque o Japão é um aliado muito importante, questões dos carros japoneses, né, que vêm para cá, tem a fábrica da Toyota aqui, então teve umas negociações recentes também, o pessoal da Hyundai fazer uma fábrica aqui no estado do Alabama, então o Japão é um parceiro muito importante para os Estados Unidos e está caminhando muito bem, eles têm uma relação muito boa. Então, essas falas do Fed que está fazendo isso aqui, ó. Ontem a fala do Powell, né, fez isso aqui. Ele continuou falando que não está claro, não vai ter corte de juros. Então, se o mercado não precificar corte ou não ver que tem corte de juros, o mercado cai, tá? Vamos até ver como que tá as estimativas. Então, aqui, pessoal, tá a tela. A próxima reunião do FONC, né, que é o comitê aqui da política monetária para decidir os juros, é daqui 20 dias. E 88% está estimando que os juros vão continuar estáveis, tá? Que os juros atuais estão nessa banda de 4,25 a 4,5. 88% acho que vai continuar, 11,6% acho que vai ter um corte. E se a gente for para a próxima reunião, então a que vai ter agora é em maio, depois em junho.
E continua aqui, ó, 50, aqui agora já 50, 60 e poucos por cento. 67 espera que vai ter um ou mais corte, né? Que agora já fica na banda aqui dos 4 a 4,25. Então o pessoal já está estimando um corte aqui em junho. Então, dependendo do conforme o Fed for falando, então se vai ter um corte só em junho, provavelmente eles estão estimando outro corte. Vamos ver como que vai estar em dezembro. Dezembro, aí eles já vão estar esperando aqui, ó, dois ou três cortes. Eles estão, acho que em setembro tem mais um corte. Em setembro, ó, eles já estão estimando aqui, ó, mais de dois cortes aqui, ó, 40, mais de 70%, 90% dois cortes. Então, isso é positivo, né? Dois cortes de juros, os juros baixando para 3 e pouco aqui, ó, ficaria muito bom para estimular o crescimento aqui, tá? O mercado teve essas falas do Fed, né, que eu comentei, e isso acaba segurando um pouco o mercado. Era para o mercado estar subindo aí pra caramba, tá? Então, acabou de falar aqui às 8h38 que o mercado este ano está provavelmente muito mais lento e a taxa de desemprego vai subir. Até agora não está aparecendo isso, né? Mas é que o Fed está tentando olhar lá na frente, né? Ele pinta o pior cenário de tarifas, que essas tarifas vão impactar o crescimento, vai causar inflação e desemprego. Então, eles estão aqui sendo bastante prudentes, até demais para o meu gosto. Lembrando que na pandemia, naquela época, o Banco Central do Brasil deu um show, né, com o Campos Neto, enquanto aqui eles ficaram patinando, todo mundo depois desceu porrada neles porque eles dormiram no ponto. Então, o americano é meio, eles são muito inflexíveis, né? O brasileiro tem essa vantagem de ter uma flexibilidade, enfim. Então vamos acompanhar, vou esperar a abertura, tá? Então agora eu não vou fazer nada, então vou dar uma pausa aqui no vídeo e eu volto mais tarde. A minha leitura continua sendo de alta, a princípio, né? Então ele está batendo aqui, ó. Aqui seria uma entrada perfeita, ó. Porque eu estava olhando outra coisa e acabei não vendo. Ele está acima do VWAP e da média móvel. Então eu comprando aqui, nessa região aqui, se eu comprasse aqui no 20, meu stop ficaria aqui, ó. Perfeito, no 494, 25 pontos. Se eu entrar com um micro aqui e der tudo errado, eu vou perder 25 pontos, US$ 50. Só que, ó, se eu tivesse pegado aqui ó, no 25, ó, aqui, ó, eu teria pegado 60 pontos, pelo menos. Tá? 60 pontos já daria US$ 120 aqui, tá? Aqui de novo, dava para fazer uma entrada. Como está próximo da abertura, eu normalmente espero, tá? Porque o mercado nesse horário ele acaba manipulando bastante, tá? E o mercado, se a gente olhar aqui ontem, né? Ele já praticamente recuperou toda aquela queda de ontem do Power, né? Ó, já recuperou praticamente tudo. Ó. E ó, observem que esse horário aqui, ó, tudo bem que é de noite, tá? Mas olha, aqui é uma linha de tendência clara, né? Que ele está trabalhando aqui, ó, ele trabalhou todo esse horário acima da média móvel exponencial e aqui é a banda superior do VWAP, tá? O VWAP central estava aqui, essa linha azul, mas ó, a linha amarela é a média móvel exponencial de 21 períodos, tá? E ele fazia como ondas do mar, ó. Subia, voltava, subia, ficava lateralizando, subia, voltava, subia, voltava, subia. Aí aqui de madrugada, com essas questões que saíram, corte das falas do pessoal lá na Europa, o mercado deu uma corrigida, corrigiu mais ainda, voltou aqui praticamente, né, para as mínimas de Londres, né? Então a mínima está aqui, eu vou até subir esse. Vou subir essa linha para cá. Aqui é um suporte, ó. Tem a banda inferior do VWAP aqui. Isso aqui foi as mínimas praticamente de Londres. A madrugada, ontem o mercado fez mínima aqui, né? No 300 e aqui, na verdade, né? 340. Bastante.
espaço aqui se o mercado voltar a cair aqui. Deixa eu... Nessa região aqui. Essas linhas são linhas de suporte, tá? Então o mercado, se ele vier aqui bater aqui, ele tende a se segurar nessa região, ó, porque foi uma região que o mercado tentou afundar, segurou e subiu forte, tá? Além de ter esses toques aqui, não. Aqui também tentou cair, voltou. Aqui tentou, subiu, tá? Então, região que antigamente era uma região de resistência, virou suporte. Isso é básico de análise técnica, tá? Vou dar um pause aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Fala pessoal, tudo bem? Voltei. Estou operando aqui uma conta, minha conta da Apex de 25K e já fiz aqui US$ 160. Essa afundada que deu, eu acompanhei basicamente as notícias que estavam saindo. Eu estava acompanhando a Nasdaq também perdeu muita força, tá? Gente, perdão, o S&P. Aqui, ó, o S&P, ele bateu aqui no VWAP, bateu aqui e começou a perder força. Aqui, ó, tá tendo uma fala além da fala do Fed, que teve agora mais cedo, tem a presidente Lagarde, que é a presidente do Banco Central da Europa. É como se fosse o Jerome Powell aqui lá da Europa, tá? Então, ela tá falando aí, o mercado tá reagindo, que ela tá falando aqui, ó, que os preços, né, importação de preços pode aumentar a inflação, aquela lenga-lenga, né? Do Trump acabou de falar aqui, ó, de novo, é aquela notícia, né? Que ele teve uma reunião muito boa com os representantes do Japão e vários países, né, estão querendo, inclusive a China, estão querendo se reunir. Então é isso, né? Vamos aguardar. Aqui tá, até para mostrar, para não mostrar, obviamente, todos os meus dados, mas está aqui US$ 162. A ideia dessa conta é fazer, todo dia eu vou fazer entre 150, 160, US$ 200. 10 dias eu faço US$ 2.000. O colchão dessa conta é 1.500, então a partir de 1.500 você já pode, 1.600, perdão, você já pode sacar US$ 500. Então é isso, né? Mais uma conta aqui que eu vou junto com a Take Profit. Take Profit eu já fiz, acho, deixa eu ver aqui. Minha conta da Take Profit. Eu fiz US$ 44, tá? Fala pessoal, acabei esquecendo de ligar o vídeo aqui. US$ 78 nessa conta. E na minha aquela conta lá eu continuo com os. Parei, né, nos US$ 160. E agora o mercado tá assim, né? O mercado afundou, e aí deu o sinal de que ia cair sem parar, e aí ele acha que, né? Eu estava esperando ele vir aqui, ele parou aqui, aqui daria uma compra muito boa, né? Já subindo aí mais 50 pontos já da mínima aqui, né? Os mercados estão levemente em alta. Vamos esperar, o mercado acabou de abrir, não tem nenhuma notícia por enquanto. Cara, não, deixa eu até ver se tem, tem a agenda dele aqui, deixa eu ver aqui. Tô abrindo aqui, vamos ver se tem alguma coisa. Eu sei que tem ele decretou, em função da Páscoa, né? Ele decretou feriado cristão esse final de semana. Então, meio-dia, ele vai se encontrar. Ó, isso aqui é importante, hein? A primeira-ministra da Itália, que ela é de direita e ela é muito amiga do Trump, ela vai se encontrar com o Trump ao meio-dia. E também, meio-dia, meio-dia e 5, depois a 1 hora e às 4 da tarde ele vai assinar algumas ordens executivas. 4 da tarde aí o mercado já foi, né? Mas até meio-dia aqui deve ter uma coisa positiva, porque ele falou assim que com a Itália também ele estava chegando a algum tipo de negociação. E como ela
é conservador, tem mais ou menos a mesmos princípios, pode ser que saia alguma coisa boa. Sempre que eu falar o horário, é o horário daqui, tá, pessoal? Então eu falo o meu horário, aí vocês acrescentam uma hora aí. E estamos aqui operando junto. Estou falando sobre isso, sobre a agenda do Trump, né? Meio-dia ele vai falar aqui com a primeira-ministra da Itália, né? Vamos ver. Pode ser que ele esteja formando uma bandeira de urso aqui, uma bandeira de queda, né? Ó, um mastro aqui, bandeirinha aqui, assim, ó. E aqui tá o mastro. Então, se ele ficar nessa região e começar a cair aqui, pode ser que ele caia mais, tá? Aí fiz uma compra. Eu tô comprado aí no 411. Já tô aí com, ó, nossa, que lindo. Pena que eu tô só com um microzinho, mas tá bom. Tô gravando aqui também, depois eu vou mandar o vídeo aí pra vocês. Tá aí uma. Já deu aí mais de 30 pontos. E se ele continuar subindo aí, eu podia vir aqui, ó. É aquilo que eu falei mais cedo, né? Ah, já pegou meu stop. Tá aí, 134 dólares. Para hoje tá bom. Ele vai continuar subindo. Você vê assim essa afundada, você fala, cara, esse mercado vai afundar. E aí ele faz isso. Aí, ó, 100 pontos em questão de minutos do 370, bateu aí no 470. Bom, pessoal, eu vou parar, né? Porque se eu ficar aqui na tela, na frente do computador, eu vou querer operar. E assim, foi um dia muito especial, né? 200 dólares aqui, 210 dólares da conta da Apex. Essa é uma conta de 25K, tá? Então, comecei com ela hoje. E aqui tá a minha conta da Take Profit, né? Tá aqui, ó. Tô com, fiz 460. Então, esse saque hoje, amanhã, no sábado, né? Eu já vou pedir isso aqui. 460, 80% é meu, 20% é deles, né? Então, pouco mais de 400 dólares eu vou poder sacar. Tá excelente. E aqui eu vou construindo esse aqui você tem que operar 8 dias, né? Tem aqui todas aquelas regras. Mas o importante é eu estar fazendo saques, né? Então é isso. Valeu, um abraço. E não esquece, compartilhar aí com seus amigos, fazer um comentário, curtir, ativa o sininho para você estar recebendo esses vídeos. Eu faço vídeos diariamente, tá? E é isso aí. Valeu, um abraço. Boa Páscoa. Aproveita esse momento, esse final de semana. Amanhã não tem mercado, então que a gente possa relembrar, né, o sacrifício de Jesus aí na cruz e que assim você possa se conectar com Deus. Tenha seu momento, relembre esse momento importante, né? E é importante a gente ter a nossa fé, a gente acreditar e as coisas acontecem conforme a vontade de Deus. Valeu, um abraço.